Oi pessoal, essa é a minha primeira videoaula. Essas videoaulas elas são voltadas para a formatação de trabalhos acadêmicos. Como eu não sou professora de informática, eu não pretendo abordar as funções mais básicas do Word. Elas são realmente voltadas para pessoas que estão fazendo TCC, monografia, dissertação, entre outros tipos de trabalhos. Eu deixei um trabalho separado aqui, que é o que eu vou usar para exemplificar as coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, vou abrir aqui. Como eu disse, eu vou abordar só as funções que eu considero mais interessantes para as pessoas que estão precisando formatar trabalhos acadêmicos. Primeira coisa, a mais básica, alterar o tamanho e o tipo de fonte, né? Aqui do Word, ele tem várias abas, certo? Ele sempre vai estar aqui nessa página inicial, que é a primeira aba. E aqui tem as funções mais básicas mesmo. Eu selecionei esse texto e aqui eu posso trocar o tipo de fonte, né? Eu posso colocar Arial. Geralmente nos trabalhos o tipo de fonte não é livre. Sempre ou Times ou Arial que são exigidos. E o tamanho da fonte também. O tamanho de fonte mais comum é o 12. E nesse trabalho eu usei a fonte 10 porque era o exigido pela revista, pela norma que eu usei. Mas o mais comum é o tamanho 12. Ao invés de mudar aqui o tipo de fonte e o tamanho, vocês podem alterar o tamanho aqui, que ele vai um por um aumentando ou diminuindo, certo? E uma função legal também que poucas pessoas conhecem é essa daqui, que ela alterna entre maiúsculas e minúsculas. Então, como funciona? Eu quero esse título e eu quero que ele esteja em maiúsculo. Aqui é só uma palavra, então seria fácil de eu digitar de novo, né? Só que às vezes você não quer digitar tudo de novo. Por exemplo, se eu preciso desse texto, essa parte em maiúsculo, eu não vou reescrever, certo? Então vocês podem só vir aqui e selecionar maiúsculas, que ele muda automaticamente para vocês. Ou também, primeira letra da sentença. Ele vai colocar, não todas em minúsculas, mas depois do ponto final, observem que a primeira letra está sempre em maiúsculo, que é o que você pediu. Ou, opa, eu apaguei aqui. Ou vocês podem colocar tudo em minúsculo, certo? Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Cada palavra tem a primeira letra em maiúsculo, então são várias opções, certo? O mais usual é a primeira letra da sentença em maiúsculo. Aqui, outra função interessante que poucas pessoas conhecem é esse pincel de formatação. Como que ele funciona? Eu quero que o texto todo fique com a mesma formatação que aqui essa introdução. E aqui seria só selecionar e deixar em negrito, certo? É aqui que vocês trocam se vocês querem negrito ou não, itálico ou não, sublinhado ou não. Mas, se for uma formatação muito específica, por exemplo, tá em negrito, itálico, sublinhado, taxado, tudo. E eu quero que todo o texto fique assim. Eu posso vir aqui e no pincel de formatação e tudo que eu selecionar, eu arrasto o mouse, o cursor. Onde eu soltar esse pincel, vai ficar tudo com a mesma formatação, certo? Vamos ver o que mais. Aqui também tem a função de subscrito e sobrescrito. Como que funciona? Às vezes você tem alguma fórmula química, por exemplo, se eu tivesse H2O, esse 2 deveria estar pequenininho embaixo, certo? Então você seleciona ele e coloca aqui em subscrito. É assim que você pode inserir corretamente as fórmulas químicas. H2SO4, aqui a fórmula do ácido sulfúrico, certo? Então, você pode colocar aqui, isso serve para fórmulas, para texto mesmo. Por exemplo, se eu quero colocar
só essa referência aqui maior aqui em sobrescrito ou em subscrito, certo? Ou em nada. Aqui também tem essas funções para mudar a cor do texto, selecionar o texto, deixar ele marcado, né? E os tópicos, certo? Eu posso colocar aqui em tópicos esse texto. Eu posso numerar. Aqui ele está colocando o meu primeiro parágrafo diferente. Eu posso numerar eles. Aqui vai aparecer várias opções de como você quer numerar, certo? Aqui quando você vai colocar os títulos, isso é muito útil. Aqui, ou números, ou tópicos. Aqui eu posso também eu posso colocar por ordem alfabética. Isso é muito legal quando você vai fazer uma lista ou colocar suas referências. Então é só você ir nesse botão aqui. Aqui você escolhe o texto, se você quer na ordem crescente ou decrescente. Pronto, então ele alterou e colocou em ordem alfabética os meus parágrafos. Eu selecionei os parágrafos só para exemplificar mesmo, porque isso é mais útil para listas. Outra coisa que poucas pessoas no começo sabem mexer é que você pode alterar o espaçamento entre as linhas, entre os parágrafos. Então, o que você faz? Você seleciona o texto, coloca aqui o botão direito e entra em parágrafo. Aqui você pode mudar várias coisas. Você pode mudar o alinhamento. Geralmente os textos são justificados, mas eu poderia colocar para ele ficar só para a esquerda, certo? Ou para a direita. Vou deixar aqui justificado. Isso aqui é o espaçamento da primeira linha. Você nunca deve colocar o espaçamento na primeira linha dando Enter. Isso pode deixar seu texto todo errado mais pra frente. Então, sempre muda certinho aqui, né, para evitar problemas futuros. O espaçamento antes e depois do texto. Aqui se eu quero deixar ele com o espaçamento antes e depois de cada parágrafo. Então, eu vou colocar aqui que eu quero 10 depois de cada parágrafo, certo? Aqui é na esquerda e na direita, espaçamento entre linhas. Geralmente, o mais usual é o espaçamento de 1,5 entre linhas, mas também pode ter espaçamento simples, duplo, múltiplo, depende da norma que você estiver usando. E você também pode personalizar, né? Que daí é só você digitar o número aqui. Aqui, você pode selecionar para não hifenizar o seu texto, que é o que eu deixei no meu, ou para hifenizar. Se ele hifenizar, quando a palavra acabar no fim da linha, ela vai colocar o hífen e continuar para a próxima linha. Se você colocar para não hifenizar, o Word vai ajeitar o seu texto para ele ficar certinho sem precisar hifenizar. Aqui eu vou deixar para hifenizar, certo? Então aqui, ok. Estão vendo que ele aumentou aqui o espaçamento entre os parágrafos, que é o que eu pedi para ele fazer. Agora eu vou dar um Ctrl Z para voltar do jeito que era antes. Isso também você pode mexer aqui em cima, alternativamente, né? Aqui é para deixar o texto centralizado, o texto só para um lado, só para o outro, ou justificado, que é o mais usual. Isso aqui serve para tabelas, que eu vou falar em outra aula, e também serve para o texto. Então, se você quer inserir uma linha só embaixo do seu texto, certo? Ou se você quer inserir bordas aqui, você pode colocar as bordas externas no texto, certo? Essa função serve para isso. E outra função, aqui, você mostra tudo que você fez no Word. Então, tudo bem, eu coloco isso e vejam que apareceu esses símbolos. Então, aqui eu sei quando eu dei Enter para mudar de folha, quando teve quebra de página, os símbolos que eu inseri, ele mostra tudo.
Aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado um monte de enter para dar o parágrafo. Ele ficaria assim, ao invés de ficar com o símbolo correto. Certo? Então, é para isso que serve essa função. Aqui são os estilos do Word. Eu posso selecionar esse título. Se eu uso muito esse tipo de formatação, é só eu entrar aqui, eu seleciono o texto, venho aqui nessa setinha, salvar a seleção como novo estilo rápido. E aí eu dou um título, que pode ser o nome do meu trabalho, qualquer coisa que vocês preferirem para ficar mais fácil. E daí eu dou um OK e ele entra aqui nos estilos rápidos. Então, se eu quiser colocar aqui título 2, eu seleciono e só venho aqui estilo 1 e ele coloca a mesma formatação automaticamente para mim. E também existem essas funções aqui que são muito úteis, que é de localizar e substituir. Para localizar, eu tenho um trabalho muito grande, eu quero saber onde fala de metais tóxicos. Então ele vai mostrar aqui para mim todas as partes do texto que eu falo sobre isso. Então fica muito mais fácil de procurar. Ou, não, eu não quero usar esse termo, metais tóxicos, eu quero usar o termo metais pesados. Ao invés de localizar e mudando um por um, eu posso vir aqui em substituir. Então eu coloco localizar metais tóxicos, substituir por metais pesados. Aí eu posso ir localizando e substituindo um por um, certo? Ou substituir tudo. Daí ele substitui e ele me avisa que ele fez 17 substituições. E todos os lugares onde tinha escrito metais tóxicos, ele muda para metais pesados. Aqui na outra aba, inserir. Nessa aba, eu vou mostrar aqui para vocês para inserir símbolos, que é útil também, porque às vezes você quer colocar um símbolo e não sabe como, né? Acaba fazendo gambiarra, colocando figuras. Então aqui ele já dá uma lista para vocês de todos os símbolos, todos não, né? Mas os símbolos mais comuns utilizados. Então aqui tem, por exemplo, o de marca registrada. Eu coloco o nome de alguma coisa, eu quero colocar aqui marca registrada. Ele já insere para mim e daí eu posso escolher se eu quero que ele fique sobrescrito, né, que nem eu mostrei para vocês antes, subscrito ou normal. Então ali tem vários símbolos para escolher quais são os mais usuais. Eu acho que aqui dessas outras coisas não tem nada que seja tão utilizado para formatação de trabalhos acadêmicos, né? Tem aqui as colunas, aqui nessa aba de layout, eu posso escolher deixar o meu texto em colunas, certo? Ao invés de deixar em uma só, eu deixo em 2, 3 ou mais. E, claro, orientação de página, que essa é bem importante sim. Eu tenho aqui uma tabela, certo? Mas faz de conta que a minha tabela não está cabendo no limite das minhas margens. Você sempre tem que olhar aqui, nessas bordas, para ver se o seu texto, sua figura, sua tabela não está extrapolando o limite que você colocou de margem, certo? Então, digamos que minha tabela está muito grande. Ela não está cabendo na minha folha, que eu quero que ela fique. O que eu posso fazer? Eu seleciono o texto dessa página ou só a tabela, venho aqui nessa aba Layout da página, Margens, e vou em Margens Personalizadas. Aqui eu escolho o modo Paisagem, porque ao invés de ele ficar no modo Retrato, ele vai ficar em Paisagem e aí sim vai caber a minha tabela, né? E daí eu coloco aqui, aplicar nas seções selecionadas, no texto selecionado ou no documento inteiro. Eu vou colocar para ele ficar só no texto selecionado, certo? Então aqui eu continuo com o meu texto normal e só essa página que tinha tabela, aí claro, você tem que selecionar e arrumar, né?
ficou desformatado. Eu coloco aqui para ficar no meio. Só nessa página que tinha a tabela, essa minha página vai ficar em modo paisagem. Na verdade ficou duas aqui porque eu selecionei o texto inteiro, mas isso se resolve selecionando só a tabela, certo? E aqui nessa aba ainda de layout de página, que vocês podem escolher o tamanho da margem, de acordo com a norma que você estiver seguindo. O tipo da página, que todos os trabalhos, eu nunca vi um que pedisse outro tamanho além de A4. E, certo, aqui tem os números de linha. Você pode colocar números de linha no seu documento. Na ABNT não pede isso, mas existe norma de várias revistas que pede essa numeração para ficar mais fácil para os revisores corrigirem o trabalho. Certo? Vou colocar nenhum. Aqui são funções que não são muito utilizadas, né? Isso aqui, esse reco espaçamento, é a mesma coisa que o que eu mostrei anteriormente dos parágrafos. Essa aba eu vou dedicar outras aulas para isso, porque são mais específicos, certo? Bom, então é isso. Eu acho que o mais básico para trabalhos acadêmicos, para iniciar assim, já foi falado. É basicamente isso mesmo. E para salvar o documento, você pode vir aqui, salvar como, e salvar em vários formatos de Word, certo? Ou você pode escolher salvar em PDF, ao invés de Word, e ele vai criar um arquivo de PDF para vocês. Então é isso, espero que tenha sido útil, até as próximas aulas.